É isso aí, minha gente. Estamos de volta com o programa Conhecer. 12 anos de programa Conhecer. O programa Conhecer completa exatamente no dia 15 de fevereiro de 2026, 12 anos de programa. Mas, em virtude de não haver programa, não haverá programa na semana que vem, que será o Carnaval, esse feriado universal, Festa da Carne, o Carnaval. Então hoje nós vamos fazer um destaque aos 12 anos do programa Conhecer, agradecendo a você que está aí através da 93 FM, a Rádio do Coração, agradecendo a você que está aí nos ouvindo através da Rede STP TV, Rede STP TV e você, tudo a ver, não é? E a gente agradece, você que está aí no carro agora viajando. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Rogério Ramos. Olá, Diana Dantas, como vão vocês? Jonélia na Fazenda Espuma, Luiz Fernando, meu irmão Oliveira Galvão, as pessoas que estão sempre escutando, vocês aí na área da Petrobras, vocês que estão aí trabalhando aí, mantendo a produção de petróleo da Bahia, né, em crescente. Estou aposentado, mas estou aqui torcendo por todos vocês aí. Um grande abraço no coração de todos. Um abraço a todos que, durante esses 12 anos aqui, fizeram com que esse programa se mantivesse falando da doutrina que tem Jesus para se guiar, Kardec, base do fundamento, e a caridade como pilar. Nós falamos aqui do Espiritismo, Consolador prometido, que veio no tempo devido para coisas elucidar. Princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, agora estão disponíveis para todos os leitores, consumidores, todos seguidores, enfim, todos que queiram conhecer essa doutrina. E aqui eu gostaria de mandar um grande abraço aos nossos colaboradores. Vou dizer somente, depois falar detalhadamente após a nossa prece aqui. Rencan Corretora de Seguros, Ludmila Oficina, Clínica Rebeca Rabelo, Radiovaldo Costa, Cimentão Materiais de Construção e Darcy de Santana. Um abraço no coração de vocês. Nós vamos aqui agradecer a espiritualidade, nossos irmãos, pela luz, pela harmonia, pelo equilíbrio que sempre nos é dado para que possamos divulgar a doutrina dos Espíritos. Sempre nos são dadas essas virtudes nesse propósito, e a gente só tem a agradecer. Que o Pai de bondade, Jesus Cristo, nosso irmão maior, Espírito mais evoluído de que se tem conhecimento, continue nos amparando nessa divulgação. E que, em divulgando a doutrina dos Espíritos, possamos também nos tornar pessoas melhores, indivíduos mais humanos, cidadãos mais justos. Enfim, todos vocês aí que
conectados através das redes sociais, da frequência 92,9, que torcem também pelo equilíbrio desse programa, só temos a agradecer. Só temos a agradecer a luz, a paz, a harmonia, sempre a luz, que clareia, que traz o equilíbrio e nos motiva à razão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, Senhor. Amém. Boa noite, meu amigo, irmão Evanildo, colaborador do programa Conhecer Também. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. O programa Conhecer, rompendo barreira de 10 anos de solidificação, que essa doutrina possa ser divulgada amplamente, saindo dos centros espíritas, para desmistificar e esclarecer sobre a doutrina. Essa é a posição que Kardec espera de nós espíritas, possa elucidar e confortar todos que ouvem a nossa doutrina e que acreditam no Mestre Jesus como a base e guia, para que possamos ter um programa maravilhoso e todos possam aproveitar o máximo do programa. Ok, Ronildo, obrigado a você. Boa noite, Elisete Santos, como vai você, minha irmã? Ok, boa noite, Elisete Santos, boa noite, obrigado a você pelas palavras também. Tá ouvindo a sua cadeirinha? Faz parte, quem sabe faz ao vivo. E hoje, gente, nós vamos trazer, literalmente, o poema, inclusive nós iniciamos sempre, já faz parte da vinheta, o poema que deu origem ao programa. O poema chama-se Conhecer o Espiritismo. Portanto, por isso ficou o nome desse programa Conhecer. E o Espiritismo, ele vem trazer uma possibilidade de elevação, uma possibilidade de evolução humana. Não há outro caminho na visão espírita para essa evolução que não seja através do conhecimento. Conhecimento liberta. A religião nos coloca em contato com o divino, religare. A filosofia nos faz indagar. O que eu faço aqui na Terra? Em saindo da Terra, para onde vou? De onde venho? Filosofia, questionamento. O que move os homens não são as respostas, são as perguntas. E em perguntando, o homem se movimenta nesse dinamismo a fim de encontrar respostas aí para as suas indagações.
mas sem questionamentos não temos vida. E aqui eu trago a ciência. Quando se fala ciência, mergulhamos rapidamente para a ciência humana, para a ciência denominada ciência positiva. O Espiritismo tem base científica porque é uma ciência com uma visão própria. Porque o Espiritismo ele vai se situar, ele vai dialogar a partir de alguns princípios que eles têm como certeza que são os princípios, sendo eles da imortalidade da alma. E aí já responde um questionamento filosófico de para onde vamos. Não nos destruímos enquanto espírito. A matéria, a carne, retorna para a terra e é decomposta num processo biológico natural, decomposição. Mas o espírito, a inteligência, se mantém com todos os conhecimentos que foram adquiridos e jamais são destruídos. Tudo que você aprende, que você capta, fica registrado na sua mente e no seu espírito. Portanto, já que o veículo de comunicação entre os espíritos é o próprio pensamento. Então, todo conhecimento que você absorve fica registrado. Em algum momento você irá usá-lo nesta ou noutra reencarnação, que é um outro princípio básico da doutrina espírita. Os espíritos são criados simples e ignorantes. Eu, você, todos nós somos criados simples e ignorantes e vamos evoluindo paulatinamente, gradativamente, evoluindo no intelecto e no moral, aliando e conjugando essas duas características da evolução, esses marcos da evolução, um apoiando o outro. A partir da inteligência, eu faço questionamentos a mim mesmo do que é certo e do que é errado. Como fazer para conseguir algo que melhore a condição humana num aspecto, numa ótica da coletividade. Como viver em comunhão sem a necessidade de pessoas ao meu ouvido dizendo o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado está efetivamente nesta consciência. Se você está conectado com o bem, tanto para o outro quanto para você, a sua própria consciência dirá se é certo ou se é errado. Mas há que se perguntar o que é certo numa época, é errado noutra. Mas assim caminha a humanidade. Os costumes dos povos são diferentes. Verdadeiramente, isso é um fato. Mas à medida que os espíritos vão evoluindo, menos eles necessitam, por exemplo, dos subterfúgios materiais. E utilizam agora esses materiais só como uma forma de condução das suas vidas e o melhoramento do próprio espírito. Quantos e quantos países, alicerçados no materialismo, tiveram nas suas constituições, nas suas cartas magnas, a pena de morte como o castigo para quem foge, quem
fura a fila, quem sai da linha daquilo que a própria humanidade determina como certo ou errado. Os países com as suas leis. E com o passar do tempo e a evolução desses processos, essas mesmas leis foram modificadas. E aí, num processo de recrudescência, observamos que Deus é soberanamente justo, bom e Pai, e que ninguém deve atentar contra a vida. Somos nós os juízes? Quais os nossos erros? Será que já erramos tal qual muitas pessoas erram? Com os mesmos erros já estivemos abraçados? Há que se perguntar. Somente a reencarnação é capaz de nos responder acerca dos nossos erros e acerca dos nossos acertos no processo da existência. E eu falo desse princípio básico da reencarnação como um processo de justiça divina. Trazendo para o caráter filosófico, eu me pergunto e pergunto a vocês: onde estaria a justiça divina para o indivíduo que nasceu agora nesses exatos 20 minutos, onde eu falo sobre a doutrina espírita, o chamado natimorto? Ele nasceu ali e já desencarnou, e já morreu do ponto de vista biológico. Eu tenho 58 anos, você tem a sua idade. Onde estaria a justiça de Deus, onde dá oportunidades de viver na Terra espíritos? Se a vida é uma bênção, eu sou melhor que ele em quê? Que eu tenho a possibilidade dos 58 anos, outras pessoas 90, 100, até mais de 100. E esse espírito vem somente e retorna. Para onde retorna? Onde se explica as diferenças intelectivas dos nossos irmãos e amigos dessa chamada nova geração, quando eles pegam aparelhos como tablets, celulares, computadores, e às vezes sem um ensino prévio, eles sabem dialogar com aqueles equipamentos, quando nós, nessa faixa etária, temos uma dificuldade imensa, ainda que tomemos cursos, etc. De onde vem essa capacidade? Se não daquilo que eu mencionava no começo, que guardamos efetivamente as informações intelectuais e morais no nosso espírito, e quando necessário, portanto, nós exercemos esse diálogo com nós mesmos. Boa noite, Vera. Como vai você, minha amiga? E aí a gente se questiona, de onde vem o talento para as artes? Falávamos aqui sobre artes. O talento musical. Como alguém pega um instrumento e trabalha um instrumento com uma facilidade incrível. De onde veio essa afinidade? De onde veio esse talento? Às vezes, irmãos gêmeos, um sabe tocar instrumento, o outro não sabe. Um canta, outro não canta. E são gêmeos. Os espíritos reencarnam tantas vezes quantas forem necessárias ao seu próprio aprimoramento. E quem nos diz isso? Os próprios espíritos que voltam agora do além-túmulo,
a vida não se encerra no túmulo. Mas de onde eles vêm? Falamos da erraticidade. Erraticidade no espaço psicológico, vamos dizer assim, mais ou menos grande, né? Maior ou menor, a depender dessa maturidade psicológica, desse espírito, desse indivíduo, é esse espaço entre uma reencarnação e outra. E os espíritos mais elevados, portanto, que nesse processo natural de caminhada nos processos reencarnatórios, contraem os ensinamentos morais, intelectivos, e vêm nos trazer através das chamadas comunicações mediúnicas. E aí já estamos falando de um outro princípio básico que precisamos conhecer, que é a comunicabilidade entre os espíritos. Entre mim e o celular está aqui o microfone. Portanto, o microfone está no meio entre eu que estou comunicando e esse celular que está recebendo e distribuindo a informação. Então o microfone, os microfones, porque tem um microfone também de celular, eles estão sendo medianeiros entre mim e você, num plano invisível. Eu não lhe vejo daqui, eu não vejo a Lisete, não vejo Vera, não vejo ninguém aqui do outro lado. Vocês me veem através da imagem. A imagem intermediária é medianeira, o som intermediário, o celular com sua câmera passa a ser o intermediário para ver eu enquanto encarnado que aqui estou, para você que está no outro plano. Assim funciona no mundo espiritual. Se os espíritos não morrem, então eles continuam. E os chamados intermediários, médiuns, esses que têm uma aptidão natural, é uma função orgânica do organismo humano, é uma função biológica do ser, permite, numa analogia a uma antena, permite a comunicação entre os dois mundos, os dois planos. Então, utilizando-se desses medianeiros, Hippolyte Léon Denisard Rivail, pedagogo francês no século XIX, no ano de 1857, traz um compêndio, um livro de perguntas e respostas feitos a partir dessas comunicações. Um livro que começa com 500 e poucas questionamentos aos espíritos e depois finaliza com 1019 perguntas. Perguntas como você faz, como nós fazemos nessa perspectiva filosófica. De onde vem, que causa as doenças? O que é o dia de finados, mortos, morremos? Reencarnação, imortalidade da alma, comunicabilidade entre os espíritos é possível? Qual a causa das doenças? Origem dos homens na terra, Adão e Eva, Deus, que é Deus, Jesus Cristo, quem foi, quem é Jesus Cristo? E aí a gente vai questionando, e aí eu sugiro a você que nos ouve pela primeira vez através da rede STP-TV, ou aqui através da 93, a Rádio do Coração, sugiro que você procure essa obra chamada O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos traz essas respostas. E garanto a você que se você for efetivamente uma pessoa curiosa e de mente aberta,
vai começar a questionar-se acerca do mundo dos espíritos. Questões, por exemplo, seria a Terra, essa Terra dessa cor azul aqui, seria a Terra o único planeta onde sobrevive, onde há vida, onde há homem? Boa noite, Mário, como vai, meu irmão? Como vai você? Seria a Terra o planeta onde efetivamente existe vida? Qual a finalidade do planeta Terra? A ciência, essa ciência positiva, nos diz que existem milhões, bilhões de planetas, comprovadamente, cientificamente comprovado. E aí, numa visão filosófica, questiono mais uma vez: qual a finalidade desses mundos? Simplesmente embelezar, preencher o ego humano numa perspectiva de conquista de outros planetas? Já se perguntou isso? O livro dos Espíritos, o Espiritismo, portanto, nos responde. Elisete Santos nos diz o seguinte: depois de Deus, para mim o Espiritismo é o verdadeiro caminho para os espíritos encarnados não se iludirem na caminhada terrena. Eu diria até mais, meu irmão: Deus e o Espiritismo estão interligados, porque o Espiritismo também, inclusive, é de Deus, porque Ele é o Pai soberano de todas as coisas, desse Espírito maior, divino, é o Espírito divino, por assim dizer. Então, qual a finalidade desses mundos? E a gente já está falando de um outro princípio básico da doutrina espírita: pluralidade dos mundos habitados. Existem muitas moradas na casa do meu Pai. O que ele queria dizer? Que seria muito egoísmo a gente querer pretender que só a gente podia, nesse infinito, viver. Portanto, os planetas não estão aí simplesmente para embelezar. Há planetas, como responde o nosso livro dos Espíritos, mais e menos evoluídos do que a Terra, com seres mais e menos evoluídos do que os humanos e os animais. Muitos planetas têm animais com outras funções, diferentemente das funções da Terra. E eu convido a vocês para uma reflexão prática. Vocês conseguem observar as diferenças dos animais atualmente? Principalmente os chamados pets, a gente chamava de cachorro, hoje nem se chama mais de cachorro, são os pets. Vocês conseguem perceber a sensibilidade desses animais, de que forma eles olham para o nosso olho diferentemente dos animais? Eles convivem conosco, não mais, pelo menos na grande maioria, nas correntes, nas casas, mas convivem no meio de nós, com outras funções, animais que são trazidos muitas vezes como processo de terapia, de auxílio para indivíduos que se encontram enfermos, com transtornos, enfim. Exatamente, não há outro caminho a não ser o caminho do entendimento de que espíritos somos, senão fica um vazio. E aí, gente, eu me lembrando aqui, no dia 15 de fevereiro de 2014,
eu dizia assim: boa noite, em Alagoinhas são 18 horas, que Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo e a espiritualidade maior, nos guie nessa jornada. E eu cantei uma música que também tinha acabado de nascer, havia 4 anos, chamada A Porta e a Chave. Uma música em homenagem a Chico Xavier. E aqui estava eu agradecendo aqui a 93 FM na pessoa de Cláudio Pena, e eu volto agradecendo mais uma vez. Eu dizia agradecimento a 93 FM na pessoa de Cláudio Pena, aos ouvintes, a todas as casas espíritas de Alagoinhas e região, no Conselho Regional Espírita 4. Apresentavam os expositores, a minha amiga Rosiane Massariol, a minha esposa Joyce, que fez parte desse programa. Eu diria que faz ainda, porque ela vibra sempre, no seu silêncio ela está sempre vibrando. E falávamos da proposta desse programa, no dia 15 de fevereiro de 2014. Eu vou até mostrar aqui o que é que estava registrado. Vou mostrar a vocês aqui, pedir licença. Olha o que estava escrito aqui. Agradecimentos. Isso foi no dia 15 de fevereiro de 2014. Está aqui abrindo a tela. Enquanto abre, eu vou falando aqui. Nascia então ali o programa Conhecer. E aí, graças a Deus, continuamos até hoje. E quando a gente fala graças a Deus, a gente fala de outro princípio básico. Aqui está, agora que abriu, eu passo novo para vocês. Olha aqui, gente. Boa noite, em Alagoinhas são 18 horas. Que Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo e a espiritualidade maior, nos guie nessa jornada. E eu tocava a música Porta e a Chave. Esse foi um slide do primeiro programa aqui na 93 FM, a Rádio do Coração. Só tenho a agradecer a espiritualidade amiga por essa oportunidade de ser intermediário. Muito obrigado, meus irmãos. Dessa doutrina que surge em 1854, em Lyon, na França, eu falava de Hippolyte Lyon Denisard Rivail, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804 e desencarnou no dia 31 de março de 1869, depois de ter concluído a sua obra, os livros que formam o Pentateuco. Nós falávamos das mesas girantes, que foi um método experimental que deu a base a tudo no ano de 1055, os fenômenos que aconteciam na Europa, né, onde mesas se movimentavam no ar, giravam, e ninguém conseguia explicar a partir da ciência positiva. Muitos direcionavam ao magnetismo conhecido, que era estudado em Mesmer. E aí a gente entra nesse livro dos Espíritos de 1857. Nasce então assim a doutrina dos Espíritos. Causa criada para causas novas, palavras novas. Muitas pessoas dizem que a Bíblia condena o Espiritismo. Mas como poderia a Bíblia condenar o Espiritismo se o Espiritismo nasce em 1857? Quanto tempo foi escrita a Bíblia? Quantos anos? O Espiritismo é relativamente novo. O Espiritismo fala sobre a caridade na sua maior pureza. Fala sobre a benevolência, sobre a indulgência e sobre o perdão. A necessidade de nos melhorarmos a cada dia. Perdoai os vossos inimigos.
Esse é o mandamento. Sedes brandos. E aí a gente fala de Deus, que é Deus, causa primária de todas as coisas. Deus, por que não se diz quem é Deus? A gente não coloca um indivíduo. É natural que nós, enquanto humanos, numa perspectiva biológica do cérebro, né, direcionarmos tudo a uma referência. Ou seja, queremos um Deus à imagem e semelhança física do homem. Mas Deus não se pode analisar sobre essa ótica. Deus deve ser analisado sobre os seus efeitos. Vemos e observamos. Grande amiga Iracilda, como vai você, minha irmã? Tudo bem? Deus tem que ser analisado pelos seus efeitos, porque se formos procurar esse Deus na nossa perspectiva materialista, na busca de uma imagem física, e a gente traz aquela analogia onde imaginamos um Deus sentado a um trono de cabelos grisalhos, dizendo, mandando chover, mandando raios, ajudando esse, fazendo aquilo. Não é esse Deus. O Deus você pode analisar inclusive pela chuva, pela natureza, pelo homem, pela natureza humana, pelos animais, que são efeitos inteligentes. E a partir desse efeito inteligente, conseguimos entender que para ele acontecer, faz-se necessário uma causa inteligente. E aí a gente descobre efetivamente Deus. É isso que está posto. Deus, por isso que Deus é a causa primária de todas as coisas do universo. Para ele não há dilema. Eu vou ver se eu pego aqui como iniciou esse programa há 12 anos, eu trazia mais ou menos assim a justiça divina. Vamos falar da doutrina que tem Jesus para se guiar, Kardec, base do fundamento, e a caridade como pilar. Falamos do Espiritismo, Consolador prometido, que veio no tempo devido para coisas elucidar. Princípios e leis revelados pelos Espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, agora estão disponíveis para todos os leitores. E aí eu trazia esse poema que deu origem ao próprio programa Conhecer. Obrigado, Kardec. E aí a gente continua, Evanildo, dizendo assim: a codificação espírita, Evanildo, é fácil de elucidar nas obras disponíveis que agora vou narrar. Desde o Livro dos Espíritos, para quem gosta de perguntar. Depois veio o Livro dos Médiuns para desmistificar dúvidas que existiam de como aconteciam, dificuldades e tropeços que podemos encontrar na prática do Espiritismo, se não soubermos lidar. Então o Espiritismo traz todas as informações acerca dessa doutrina, e traz ali no Livro dos Médiuns um manual para o indivíduo que quer exercer a mediunidade, ou conhecer ou estudá-la de uma forma científico-espírita. Ele traz esse manual e, sobretudo, os cuidados que devemos ter no lidar com a mediunidade, com esse fenômeno natural chamado mediunidade. E aí nós temos os livros citados, o Livro dos Médiuns de 1857, ou o Livro dos Espíritos de 1857, perdão, o Livro dos Médiuns que eu citava agora, de 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo,
O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem para nos falar das máximas morais do Cristo nas circunstâncias do viver, o significado de frases que não conseguíamos entender, mas que agora a humanidade já está pronta para saber. Ele vem falar que Jesus nos falava através de metáforas, as parábolas, e muitas coisas ficaram sem o entendimento da humanidade, sobretudo por conta da sua maturidade psicológica. Então Jesus falava através das parábolas que ele trazia, mas tudo tinha um significado ligado especificamente, sobretudo, às questões do espírito, e que a gente não conseguia entender. Eu conversava com um grupo lá, mediúnico, da Casa Espírita Fé e Luz, Evanildo, e eu indaguei as pessoas no fim da nossa reunião mediúnica, por que ao invés de 1857 o Espiritismo, e sobretudo o fenômeno das mesas girantes de 1855, ele não surge a partir de 2023, 24, 25 ou 26. Por que ele não surge? Por que ele não surge nesse mês de janeiro aqui de 2026 e surge lá atrás? Se eu fizesse numa imagem esse copo subir sem que ninguém interagisse com ele fisicamente no contato, alguém ia dizer, ô Vanildo, isso é inteligência artificial que fez isso aí. E naquela época não se tinha inteligência artificial. Tinha-se e tem-se a inteligência espiritual, que é a própria redundância. Então, é por isso que o Espiritismo ele vai surgir na época da humanidade, onde o materialismo era preponderante, onde as pessoas precisavam de sentir e ver para crer, tocar, apalpar, para justificarem os seus fenômenos. Kardec, curioso, cético, pesquisador que era, recebeu a incumbência de trazer para a humanidade agora, numa outra perspectiva, as verdades da doutrina espírita. E lá em 1865, 1865, o próprio Kardec vai trazer a obra O Céu e o Inferno. Através do Céu e o Inferno, conseguimos nos consolar que a vida não termina quando vamos para o lado de lá, que cada um é responsável pelos seus atos, que é preciso se lapidar. Com essa obra, O Céu e o Inferno, desmistificaram-se várias coisas. Muitas coisas foram derrubadas e os próprios espíritos traziam as suas condições de além-túmulo, de que eles não morreram, que eles não morrem, e que ninguém morre, e que a vida continua, e que o propósito da vida é se melhorar a cada instante. Quanto mais nos melhoramos, mais evoluímos enquanto espíritos que somos. E o Céu e o Inferno vem nos falar dessa máxima. E a Gênese de 1868 vem nos dizer, e a Gênese vem dizer que passado e futuro são presentes, que Deus é um só, onipotente, onisciente. Vem falar dos milagres e predições, do que é bem e do que é mal, das origens da vida, do caráter universal. Revela ainda de onde viemos e para onde nós vamos, o porquê dos sofrimentos e até o que nós somos. Falo aqui da doutrina dos Espíritos que deu origem ao Conhecer, programa Conhecer, e chega aqui para minha alegria, a minha amiga de bancada durante esses 12 anos. Abençoada seja essa noite, cuide-se, seja muito feliz.
Obrigado, Fábio Santos Lins, você que coloca acreditando, confiando e agradecendo. Assim terminamos o nosso sábado, exatamente, confiando. E aqui eu recebo, não vou deixar nem ela se movimentar muito ali, e já vou trazê-la para a divisão aqui da nossa bancada, essa amiga de ideal espírita, de ideais, que eu gosto muito, Rosiane Massariol. Muito boa noite, seja muito bem-vinda, minha amiga. Boa noite, querido amigo Salles, querido amigo Vanildo, queridos ouvintes do programa Conhecer, a Rádio 93 FM, a Rádio do Coração. Com muita alegria, eu vinha no trânsito, ligada, você sabe em que rádio? 93 FM, 93 a FM. Rádio do Coração. Então, eu ouvia você, Raimundo Salles, falando dessa doutrina e questionando, né, a razão pela qual não foi escrita antes, não foi trazida em qual tempo, tudo tem um tempo certo. E quero emanar, né, um abraço enorme para todos aqueles que colaboram conosco e todos aqueles que, de alguma forma, direto ou indiretamente, nos estimularam esses 12 anos e continuarão estimulando a gente para irmos cada vez mais à frente, difundindo aquilo que é bom para nós, né, que passa também a ser bom para o outro. A gente vai vendo que dá certo. Toda religião é boa, desde que ela ajude a pessoa a se transformar. Como a doutrina nos ajuda a nos transformarmos, não que sejamos santos, não, muito pelo contrário, a gente vai enxergando a cada dia a gente vai vendo como que nossos pensamentos demoraram e estão demorando ainda, né? Para alcançar o entendimento cada dia mais do que é seguir o Evangelho. Não é uma tarefa fácil, mas Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Esse vencer o mundo é muito simbólico, né? Porque vencer, às vezes, é dominar aquilo que aquilo que nos faz ser ligado à matéria. Vencer o mundo significa vencer os nossos movimentos que fazem com que nos liguemos aos defeitos primordiais e não às virtudes latentes. Mas sigamos adiante e avante com Cristo e em Cristo. Obrigado, Rose, com muita alegria, minha amiga. Obrigado por você estar conosco junto aí. Enquanto você vai colocando aqui, eu vou trazendo os nossos patrocinadores aqui. São 18 horas e 59 minutos em Alagoinhas, Bahia, Brasil. Boa noite, Péricles, como vai? Péricles Lima, como vai, meu irmão? E aí eu agradeço as pessoas que colaboram com o programa Conhecer. E aqui eu falo da Rencan Corretora de Seguros. Você está querendo fazer o seu seguro de carro, consórcio, plano de saúde, seguro de vida, seguro empresarial, Rencan Corretora de Seguros. Procura lá os nossos amigos Sérgio, Vinícius e Adalberto Neto. Agradecer também a colaboradora desse programa, a nossa amiga, irmã deputada, e eu falo aqui, uma amiga pessoal, minha vizinha e amiga, deputada Ludmila Ficina, sempre ao lado das causas do bem, com trabalho, coragem e compromisso. Ela segue fortalecendo iniciativas que transformam vidas e promovem o conhecimento e a espiritualidade. Uma presença que inspira e apoia a nossa gente. Ludmila Ficina, grande abraço. Nossa amiga Rebeca Rabelo, nosso amigo Danilo, lá da Clínica Rebeca Rabelo, a sua beleza sempre valorizada. A sua melhor versão é a nossa missão. Harmonização facial, preservando a naturalidade e destacando a sua beleza.
Um grande abraço e agradecimento ao nosso amigo colaborador, Radivaldo Costa, que está sempre apoiando as causas, as boas causas para o bem-estar da comunidade. Está junto, portanto, do programa Conhecer. Obrigado, Radivaldo Costa. Agora, gente, se você quer encontrar materiais de construção em Alagoinhas, Bahia, vá no Cimentão. O Cimentão poderá auxiliar a você a comprar, escolher seus materiais de construção, recuperar aquele equipamento que danificou as pessoas, sempre amparando, sempre dando um auxílio e dando uma solução para os seus problemas, sempre resolvendo. Eu sou prova viva disso. Obrigado a Sandra e a Alain do Cimentão. E a nossa grande apoiadora, Darcy Santana, que acredita na proposta espírita. Darcy Santana, também conhecida como minha mãe. Rose sempre dá risada. Obrigado, gente. Rose, eu falava aqui, como você bem mencionou, que você vinha, eu estava falando da inteligência artificial, né? Se o espiritismo chegasse hoje, ia ser difícil, né? Já pensou, todo mundo diz, isso aí não são mesas girantes, não são cadeiras que param no ar, isso aí é a inteligência artificial, qualquer um faz, né? Mas ao vivo é outra história. Então, a doutrina espírita, ela veio no tempo devido para coisas elucidar, princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, e agora estão disponíveis para todos os leitores. Boa noite, Salles, boa noite, Evanildo, e a convidada Rose. Convidada não, ela é a nossa apresentadora. Quem falando aqui é Péricles Lima Vieira. O melhor mototáxi de Alagoinhas. É o melhor mototáxi de Alagoinhas, é? Olha! Ouvi-los emana-nos uma paz. Obrigado, Péricles, aí pelas suas palavras. Aqui nós estamos falando, Rose, eu queria passar para você, eu já falei da imortalidade, eu já falei da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, pluralidade das existências, que é a reencarnação. Falei de Deus, e eu passo para você falar dessa mediunidade, inclusive é o nosso tema que a gente vem falando sempre aqui, e eu entrego para você nesses 12 anos que a gente vem falando sobre a mediunidade, o que é a mediunidade, a importância da mediunidade. Somos médiuns? Quais as características da mediunidade? Você podia trazer. E aqui a gente, antes de passar para a Rosa, a gente agradece a esse irmão. A gente está falando aqui das coisas invisíveis, mas eu vou falar desse amigo irmão, esse patrocinador anônimo, que ele prefere não dizer dessa ajuda, mas a gente fala ao coração dele agradecendo a espiritualidade ele se doar, ele acreditar na causa espírita e no seu anonimato fazer um bem tão imenso para a doutrina espírita. A gente agradece esse amigo irmão que colabora com o programa Conhecer. Mas como eu dizia, Rose, mediunidade é invisível, mas ela se materializa de várias formas, né, Rose? Como a própria psicofonia, a psicografia, você pode falar, a psicopictografia, que é a pintura mediúnica, e tantas formas de manifestação da mediunidade. Rosane Massariol, eu passo para você, minha irmã, para que você fale um pouco sobre esse princípio básico. A mediunidade, minha gente, é uma faculdade inata. É uma faculdade que nasce com o ser humano, ainda que ela só se manifeste em determinadas